Olha só, o bolsonarismo une ideias da teologia e do populismo, diz estudo inédito. Notícia que está aqui no UOL. E já fazendo parênteses, isso são exatamente características do fascismo, do totalitarismo, né? Da ideia fascista. Aí quando se une Deus, Pátria, família, você pega exatamente elementos da teologia e do populismo, tá? Vamos então a essa notícia que está aqui no UOL. A ideia de uma luta do bem contra o mal, a atribuição de um mesmo valor a atores antes vistos como diferentes e a articulação política por meio da internet estão entre as principais características do bolsonarismo, segundo um estudo inédito. O que aconteceu? A pesquisa qualitativa se baseou em entrevistas com 21 eleitores de Jair Bolsonaro, do PL, durante a campanha de 2022. Com idades entre 18 e 65 anos, eles conversaram com o cientista político Fabrício Amorim para sua tese de doutorado a ser defendida na PUC São Paulo. Ao todo foram 17 horas de conversa. Para especialista, corrente ligada a Bolsonaro pode ser definida como fundamentalismo político. A categoria une conceitos da teologia como a luta do bem contra o mal e do populismo, como a atribuição de um mesmo valor a atores antes vistos como diferentes. Um exemplo disso é a visão de que PT e PSDB são partidos com os mesmos problemas e que integram um sistema corrompido, juntamente com a mídia, a justiça e outras instituições. Amorim destaca a influência das ideias de Olavo de Carvalho, tido como grande mestre, idiota, na verdade, pelos entrevistados. O exemplo é a compreensão da política como uma disputa entre partes que buscam se exterminar e não entre partes que brigam pelo poder, como é de praxe na democracia. O guru conservador, que influenciou fortemente vários bolsonaristas, morreu em 2022 aos 74 anos nos Estados Unidos. Estudo cria imagem objetiva do que pensam os bolsonaristas, diz especialista em extrema-direita. Professor titular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha destaca que a pesquisa tem o mérito de mostrar como a manipulação de informação é usada dentro do movimento. Nunca vi Bolsonaro falar uma mentira, diz entrevistado. Segundo Amorim, a desinformação tem papel decisivo no bolsonarismo. Ela cria um ambiente no qual certas ideias são difundidas e confirmadas o tempo todo, diz ele. Um efeito colateral disso é a desconfiança em relação a dados que vão na contramão do que está sendo reforçado. Desinformação se dá por meio de várias técnicas, conhecidas pelos seus nomes em inglês. Firehose, que é fluxo intenso e contínuo de informações falsas. AstroTurfing, que é uma distribuição de mensagens na internet por robôs e outros meios. E doxing, exposição de dados pessoais como forma de ameaça. São alguns dos métodos usados na bolha bolsonarista, identificados pelo cientista. A manipulação de informação tem objetivos no contexto da extrema-direita: desinformar, difamar e tornar o diálogo público impossível. Mesmo figuras de peso como o falecido Gustavo Bebiano, articulador de Bolsonaro no começo do governo, foram alvo disso por não se mostrarem submissas ao ex-presidente. João César de Castro Rocha, especialista em extrema-direita e professor titular da UERJ, conversa sobre o sistema eleitoral e irrita entrevistados. Segundo Amorim, todos acreditavam na possibilidade de fraude das urnas eletrônicas, algo que nunca aconteceu, segundo a Justiça Eleitoral, e defendiam o voto impresso auditável, que não faz sentido, visto que o sistema atual já permite a verificação independente dos resultados. O entendimento de eleitores de Bolsonaro é de que havia um complô contra a sua eleição. Para eles, a suposta armação, nunca comprovada, justificaria inclusive uma intervenção tocada por militares com o fim de arrumar a casa e garantir a democracia. Ainda assim, vários entrevistados tiveram esperança de que o ex-presidente se reelegesse até sair o resultado do segundo turno. Justiça é vista com desconfiança por bolsonaristas. Veja que os efeitos
do bolsonarismo exatamente são fortes, né? Ou seja, eles acreditam nessa farsa da desconfiança, né? nessa metodologia do bolsonarismo. O Supremo Tribunal Federal se tornou o grande inimigo dos bolsonaristas, dizem estudo. A Corte ocupa a posição por causa das decisões que permitiram ao atual presidente Lula disputar as eleições de 2022, entendidas como arbitrariedades pelos entrevistados. Para eles, o país vive uma ditadura de toga e medidas como o fechamento do STF são tidas como válidas. Se há 10 anos as novas direitas celebravam a condenação de petistas no julgamento mensalão realizado no STF, atualmente veem a corte como aparelhada pelas indicações do PT. Fabrício Amorim, cientista político. Para o professor, narrativa requenta discurso usado no golpe de 64. Rocha afirma que há 60 anos a tomada de poder pelos militares foi entendida pela direita como um contragolpe para evitar a ascensão do comunismo no Brasil. É outra farsa, né, para poder fazer o golpe. Né? Hoje, os eleitores de Bolsonaro veem como ameaças o STF e outras instituições que, na verdade, asseguram a democracia, dizer. Alexandre de Moraes é alvo de ódio entre entrevistados após uma maioria conservadora ser eleita para o Congresso Nacional em 2022. Muitos dos participantes do estudo acreditavam que pedidos de impeachment contra Moraes e outros ministros do Supremo prosperariam, o que até o momento não aconteceu. Para entrevistados, Bolsonaro só errou na pandemia. A presença do ex-presidente em aglomerações e a recusa em usar máscara foram criticadas por seus eleitores. Eles enxergavam risco de vida real no Covid-19. Entretanto, os entrevistados pelo estudo criticaram STF, governadores e prefeitos pelas medidas que restringiram a circulação e disseram que Bolsonaro acertou em não deixar a economia para depois. No começo da pandemia, correram entre os bolsonaristas boatos sobre falsas mortes. Esses boatos perderam o sentido com o tempo, porque as mortes começaram a ganhar rosto. A Covid deixou claro o limite a partir do qual a manipulação de informação não funciona mais, que é a finitude da vida. Isso é muito claro para todos nós. João César de Castro Rocha, especialista em extrema-direita e professor titular da UERJ. Para bolsonaristas, casais homossexuais são famílias. Porém, entrevistados compreendem que as famílias desse tipo não são tradicionais. Para eles, a família tradicional é formada por homem e mulher, liderada pelo homem e deve ser preservada. Há uma preocupação especial em relação às crianças. Para eleitores do ex-presidente, elas devem ser protegidas a qualquer custo. E o contato com questões relacionadas ao sexo deve ser mediado única e exclusivamente pela família. Termo olavista é desconhecido, mas ideias do guru estão difundidas. Os entrevistados não sabiam o que era marxismo cultural, mas criticaram o uso por artistas de recursos disponibilizados por meio da Lei Rouanet e o suposto sequestro da mídia e das universidades pelo pensamento de esquerda, ideias em sintonia com o que pensava Olavo de Carvalho. Portanto, olha, esse estudo é muito interessante, né? Achei muito interessante, porque demonstra claramente como funciona, né, os porões do pensamento bolsonarista. Né? Eles atuam pela farsa, né, pela mentira e também pela ameaça. E se escondem, vamos dizer assim, na auréola, ou sob a auréola da religião. Né? A ideia de Deus, a ideia de pátria, a ideia de família, que isso, não esquecer que o nazismo e o fascismo usaram isso claramente isso, e veja o que provocaram ao longo do tempo na humanidade, né? Chegaram a matar mais de 8 milhões de judeus, perseguir os diferentes. No caso do bolsonarismo, né, defendendo o Bolsonaro, a ponto inclusive de negar a ciência, negar as urnas eletrônicas, né, colocar suspeita nas urnas eletrônicas, e foi o que alimentou toda a tentativa de golpe, a ponto deles passarem mais de 60 dias na frente dos quartéis pedindo que golpe militar, porque não acreditam
no resultado das eleições, nas urnas eletrônicas, certo? Então veja o perigo que é. Essa manifestação que está marcada para esse dia 25 de fevereiro, pelo Bolsonaro, é uma manifestação exatamente que atende a esse viés bolsonarista, fascista, né, de ameaça ao Supremo Tribunal Federal, de desqualificação do Supremo Tribunal Federal, né, utilizando o nome de democracia. Ok? É isso aí. Inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Tá? Acompanhe os nossos vídeos curtos todos os dias e até o nosso próximo vídeo.